Sim, tá tudo pronto, tudo preparado. Canal dos Mistérios do Paulinho Boa Pessoa. Que história, seu Antônio Mendes, que história é essa do senhor? Eu fiquei apaixonado pela história. É uma história que tem amor, que há mistério e muita sobrenaturalidade. Tá tudo pronto, tudo preparado. Não vou demorar hoje para contar não, já quero começar, porque eu tô na expectativa de realmente contar essa história linda para vocês. Pedido que eu tenho que fazer, que se eu não fizer, ninguém fará por mim. Seja membro do nosso canal, me dá essa força, é muito importante. Você não tem ideia do quanto você me ajuda ao se tornar membro. Assina pelo canal, isso é de uma importância fundamental. O YouTube passa a valorizar e o nosso canal cresce, porque quando o YouTube propaga, o canal fica conhecido, recebe mais histórias. Então eu preciso muito de você. Seja membro, se inscreva aqui no canal, é a única forma que o canal tem para crescer, é com a tua inscrição. Conto com a sua ajuda, conto com você. Tudo pronto? Tudo preparado? Mais uma história espetacular. Então, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história de Sr. Antônio Mendes, sobrenatural e misteriosa, aqui no canal, acabou de começar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Antônio Mendes, mas aqui em São Gonçalo, Rio de Janeiro, o povo me chama só de Seu Mendes, o homem dos doces. Comecei com uma barraca que depois virou uma lojinha na rua Feliciano Sodré, no coração do comércio aqui de São Gonçalo. E desde cedo o movimento na minha loja é intenso. O barulho das buzinas, o chiado dos freios de ônibus, os gritos dos ambulantes oferecendo de tudo, capa de celular, meia, cueca, brinquedo, empada, pastel. E no meio daquela confusão toda, eu com os meus doces industrializados, empilhados em prateleiras improvisadas, organizados por cor, tipo, bala, chiclete, paçoca, pé de moleque, chocolate, jujuba, tudo direitinho, tudo como eu aprendi com a vida. Sim, eu sou português de nascimento, eu vim ainda rapaz pra cá, cheio de vontade de vencer na vida, e graças a Deus venci. Não fiquei rico, mas eu conquistei o meu sustento com dignidade. Tenho 2 filhas, as 2 são casadas, e moram numa cidade maravilhosa chamada Volta Redonda. São moças boas, me visitam vez em quando e me deram cada uma 2 netos. Desde que a minha Conceição, minha mulher, se foi, isso há 9 anos, a casa ficou grande demais para mim em São Gonçalo. Fico só. A saudade é uma inquilina que nunca paga aluguel, mas também nunca vai embora. Conceição, minha falecida mulher, era uma mulata linda, de sorriso largo, de olhos brilhantes. Foi até bailarina do Sargentelli. Vocês lembram do Sargentelli? Aquela turma do samba, do brilho, da alegria. Quando eu a conheci, parecia que o sol parava para olhar só para minha Conceição. Mas um dia, o corpo dela cansou. Um AVC hemorrágico a levou precocemente. Ela só tinha 40 anos. Na verdade, nem tinha completado direito. Desde então, o meu coração fechou as portas. Até aquele dia. Eu estava organizando as caixas de bala de goma quando eu vi Marina atravessando a rua na direção da minha lojinha.
Conhecia de vista. Ela já tinha comprado doces comigo outras vezes para revender. Sim, porque eu trabalho vendendo os doces no atacado. Ela então já tinha comprado aqui comigo. Ela era daquelas moças que chamam a atenção sem esforço. Pele negra reluzente, olhos grandes e vivos, o sorriso de dentes alvos e um corpo que parecia desenhado por capricho de Deus. Tinham uma maneira de andar que fazia o vento parecer mais lento. Ora, se não é Marina, eu falei limpando as mãos no avental. Há quanto tempo, minha filha? Sumiu, foi? Ela sorriu meio sem graça. Pois é, seu Mendes, a vida anda muito corrida, disse ela, encostando no balcão improvisado ali da minha lojinha. Mas hoje eu precisei passar por aqui. Vai querer doces de novo para vender, é? Eu perguntei, já esticando a mão para as caixas. Ela balançou a cabeça devagar. Dessa vez não, seu Mendes. Eu vim por um outro motivo. Naquele momento eu percebi que havia algo diferente nela. Os olhos, que sempre brilhavam com energia, pareciam dessas vezes carregados com uma certa preocupação. A voz, antes firme, estava um tanto quanto baixa e até trêmula. O que foi, menina? Tá tudo bem? Eu perguntei com meu sotaque português, franzindo o senho. Ela respirou fundo e baixou os olhos. Eu tô passando por uma situação difícil, sabe, seu Mendes? Um problema de saúde. Eu tô precisando de um dinheiro para fazer uns exames e também comprar uns remédios que não custam barato. Ah, problema de saúde, é? Perguntei com a voz suave, mais atento. Mas o que afinal, menina? Prefiro não entrar em detalhes, sabe, seu Mendes? É algo delicado, ela respondeu, desviando o olhar. Mas é um problema sério. Por um instante, o barulho da rua pareceu desaparecer. Eu fiquei olhando para aquela moça, lembrando da Conceição, do tempo em que a vida tinha cheiro de café e risada. Marina era diferente, claro, mas tinha o mesmo tom de pele, o mesmo ar de força misturado com doçura. O coração do velho português, por mais calejado que fosse, ainda batia por um eco do passado. E eu perguntei para ela, quanto é que a menina está precisando? Perguntei, ela hesitou e depois respondeu. Eu tenho até vergonha de falar, seu Mendes, é um valor assim, um tanto quanto alto. Eu estou precisando de uns 1.500. É muito, eu sei, seu Mendes. Mas o senhor me arruma o quanto puder. Eu juro para o senhor que eu pago. Nem que seja vendendo de novo os doces aqui do senhor até que tudo fique quitado. Eu dou a minha palavra, seu Mendes. Eu pago, senhor, eu pago tudinho. Eu sei que o valor é alto. O senhor me perdoe. Eu pensei por alguns segundos. Dinheiro eu tinha, guardado no cofre lá no fundo da minha lojinha. Mas não era costume meu emprestar. Aliás, eu já tinha perdido dinheiro demais confiando em promessas. Ainda assim, havia algo naquela moça, algo que eu não sabia explicar o que era, mas mexia comigo. Uma mistura de pena e também de fascínio. Eu disse a ela, Marina, minha filha, o senhor português aqui sabe o valor de cada tostão que se ganha, sabe? E também sabe o valor de uma palavra. Se eu lhe emprestar, eu quero ter a certeza de que eu não estou jogando fora o fruto do meu suor, do meu trabalho. Ela se aproximou então um pouco, os olhos marejados, mas o sorriso ainda firme. Seu Mendes, o senhor é um homem bom, eu sei disso. E eu nunca pediria se não fosse necessário, se não fosse preciso. Me ajude, por favor. Eu prometo que eu pago. De alguma forma eu vou pagar o senhor.
Aquela última frase, de alguma forma eu vou pagar o senhor, ela disse com um tom diferente, mais baixo. E ao falar, fitou-me nos olhos, deixando a voz escorrer feito mel. Eu senti o rosto esquentar. Fazia anos que eu não ouvia uma mulher me relatar e me falar daquele jeito. O sangue português ferveu por dentro, como se a juventude me visitasse outra vez. Pedi a ela: espere aqui um instante, Marina. E eu murmurei, tentando disfarçar o embaraço. Entrei nos fundos da lojinha, onde havia uma pequena saleta, meu pequeno escritório. Se é que podia se chamar aquilo de escritório, era a passagem para o banheiro. Lá ficava o cofre, um cofre de aço e concreto, aqueles cofres pesados. Era de uns tempos que eu acreditava mais na segurança do que nas pessoas. Então, peguei o maço de notas, contei, fechei novamente o cofre, coloquei aquele dinheiro num saquinho de pão, que era meu costume. O coração batia rápido, não só pelo ato de emprestar, mas por algo que eu mesmo nem sabia nomear. Aqui está, menina Marina. Estendi o pacotinho dentro daquele saquinho de pão, preso com elástico. Não quero ver você se apertando por causa de doença. E não me faça arrepender do que estou fazendo hoje, tá bem? Tá bem, menina? Ela segurou o dinheiro com as duas mãos, emocionada. Me disse: obrigada, Sr. Mendes. O senhor não vai se arrepender. Eu prometo. Pode deixar. Eu vou pagar. De algum jeito, de alguma forma, eu vou pagar tudo para o senhor. E de novo aquele olhar doce, malicioso até, profundo olhar. Por um instante, juro que eu senti um perfume que não vinha dali, um perfume antigo, familiar, o mesmo que a Conceição usava quando saía para dançar. Olhei em volta confuso, mas a rua continuava a mesma. O barulho, as vozes, o calor, só eu parado com a sensação de que algo invisível havia passado por mim. A Marina se despediu com um beijo leve no rosto e foi embora. Eu fiquei olhando até ela sumir na multidão da rua Feliciano Sodré, uma das mais movimentadas do bairro. Mas uma voz lá dentro de mim, talvez a da saudade, talvez a da prudência, sussurrou baixinho: cuidado, Mendes, cuidado com o que vem de olhos bonitos e palavras doces. A verdade foi que eu fiquei na expectativa da menina Marina voltar. E o tempo passou. Passou 1 ano e 2 meses, nossa, muito tempo, 1 ano e 2 meses desde aquele dia em que Marina me apareceu pela última vez. Depois que ela levou o dinheiro, ela nunca mais deu as caras. Nem mesmo passou em frente à minha lojinha mais, que continuava no mesmo endereço, a rua Feliciano 213, onde o sol parecia bater mais forte e o barulho nunca terminar. Eu não vou mentir, às vezes eu olhava em volta e pensava nela, não por cobrança e nem por malícia, mas por curiosidade. Será que era doença? Que doença que era? Será que se curou? Será que está bem? Será que ela pagou as contas? O que fez com aquele dinheiro? Mas sempre que esse pensamento me visitava, eu mesmo o espantava, como quem espanta uma mosca teimosa. Aprendi que a vida é feita de silêncios e que às vezes o melhor que se pode fazer é não perguntar, é silenciar. Alguns dos vendedores que compram aqui comigo, sei bem, a conheciam, mas eu nunca perguntei. O respeito, meu amigo, o respeito é coisa rara hoje em dia. E eu nunca gostei de parecer curioso demais.
bisbilhotando demais a vida alheia. E se eu perguntasse de Marina, lógico, eles queriam saber o porquê. Até que, numa quinta-feira abafada de fevereiro, eu estava arrumando os pacotes de paçoca quando eu ouvi uma voz que me fez parar. Boa tarde, Sr. Mendes. Lembra de mim? Eu demorei um instante para reagir. Quando olhei, lá estava ela, Marina. Marina parada diante de mim. Por um segundo, eu achei até que estivesse sonhando. 1 ano e 2 meses depois. O mesmo sorriso bonito, os dentes brancos reluzindo ao sol, mas havia algo diferente. Ela me parecia mais magra, o rosto mais fino e os olhos estavam carregados de cansaço. Mesmo assim, ela continuava bela, linda como um pecado embalada em perfume. Ora, se não é a menina Marina, eu falei forçando o sorriso. Pensei que tivesse esquecido desse português aqui. Ela sorriu de leve, mas era um sorriso triste, meio nervoso. Esquecer nunca, Sr. Mendes. Eu só andei sumida. Pois é, sumida mesmo. Mais de 1 ano sem notícias. Pensei que tivesse ido embora de São Gonçalo. Ela desviou o olhar, mexendo nas pontas dos cabelos. Quase eu fui. A vida não tem sido mole e não tem sido fácil para mim, seu Mendes. Menina Marina, não tem sido fácil para ninguém. Fiquei olhando para ela depois em silêncio. Senti que vinha coisa séria por aí e não me enganei. Depois de alguns segundos, ela respirou fundo e falou: "Ô, Sr. Mendes, eu vim aqui para pedir outra coisa, Sr. Mendes." Na hora meu coração já se enrijeceu. Eu conhecia bem aquele tom de voz. Gente em apuro sempre começa assim, meio sem jeito, meio encabulada. E eu completei: "Outra coisa, menina Marina?" Perguntei fingindo leveza. "Não me diga que quer mais doce? Doce fiado para revender, hein?" Ela deu uma risadinha breve, mas logo ficou séria. "Não, Sr. Mendes, não é isso não. Eu estou precisando de ajuda novamente. O senhor me perdoa, mas eu estou precisando de dinheiro." Aquele pedido caiu pesado para mim. Olhei para ela e não precisei de mais de 1 segundo para encontrar resposta dentro de mim que já estava pronta. "Marina, minha filha," eu falei com calma, ajeitando o meu avental. "O senhor português aqui tem um coração mole, é verdade. Mas não é um coração bobo. Se você não pagou o primeiro empréstimo que lhe fiz, como é que eu vou lhe emprestar de novo? Não seria inteligente da minha parte, não é? Se bem que nós portugueses temos para vocês brasileiros famas de sermos burros." "Lamento, Marina, lamento, mas desta vez, por mais que eu tenha o coração molenga, desta vez não vai dar." Ela baixou a cabeça. Ficou ali calado, olhando para o chão de cimento, como se procurasse uma palavra caída. O barulho da rua parecia ter parado. Dava para ouvir até o bater do meu próprio coração. Depois, lentamente, ela levantou os olhos para mim. Estavam marejados. E havia neles uma mistura de tristeza e vergonha que me desarmou. E ela disse: "Ô, Sr. Mendes, o senhor tem toda a razão. Eu não paguei, mas eu vim aqui hoje disposta a pagar." Eu franzi o senho sem entender. "Pagar? Menina Marina está falando em pagar, mas pagar como? Como assim?" Ela respirou fundo e disse num fio de voz: Sr. Mendes, não seria com dinheiro, porque dinheiro eu não tenho, mas seria com o que eu tenho de mais bonito. Eu queria pagar com o meu corpo." Eu fiquei mudo. As palavras dela ficaram suspensas no ar, como se o tempo tivesse parado. Eu fiquei mudo. E eu a encarei.
e por um instante eu senti o sangue subir a cabeça. Não era mentira. Marina era uma mulher lindíssima, dessas que o olhar não consegue desviar. Mas o que me impressionou mesmo foi o jeito com que ela disse aquilo, sem vulgaridade, sem provocação. Disse como quem faz uma oferta triste, uma entrega de desespero. Eu devia ter feito isso antes, sabe, Sr. Mendes? E só não fiz antes por medo. Eu tive medo. Medo de te contaminar. Meu corpo gelou. Contaminar-me? Como assim contaminar-me? Ela baixou o olhar, a voz trêmula. Sr. Mendes, eu sou HIV positiva. Eu tenho AIDS. Mas hoje eu estou muito melhor orientada. E me disseram que dá, sabe? Dá para fazer amor sem contaminar o parceiro. Se o senhor usar a proteção, o preservativo, a camisinha, não tem risco. Eu não quero fazer mal nenhum para você, Mendes. Eu só quero pagar o que eu devo e pedir mais um pouco para eu poder terminar o meu tratamento. Por um momento eu senti o chão se afastar dos meus pés. As mãos suaram, o coração batia forte, um silêncio pesado tomou conta daquela minha lojinha inteira. Olhei para ela, para aquela mulher linda, viva, mas marcada por uma sentença cruel. A juventude ainda brilhava em seu corpo, mas a dor já morava nos seus olhos. Eu não sabia o que dizer, não sabia o que falar, nem sabia o que sentir. Pena, desejo, medo, ou tudo isso misturado. Respirei fundo, tentando recompor o pensamento. Menina Marina, espere aqui um momento. Entrei na parte de trás da lojinha, o mesmo lugar onde eu guardava o cofre. Sentei-me um instante na cadeira velha e fechei os olhos e pensei na Conceição, minha falecida mulher. Pensei na mulher que eu amei, que foi cedo e que me deixou um vazio e que nenhuma outra ocupou. E pensei no que seria de minha alma se eu aproveitasse da dor alheia de uma mulher doente. Então abri o cofre, tirei um maço de notas e contei ali mesmo, sem pressa, R$1.500. Coloquei o dinheiro dentro de novo de um saquinho de pão, desses que eu usava até para embalar algumas balas. Quando eu voltei, Marina ainda estava ali, encostado no balcão, com os olhos fixos no chão. Toma, Marina, falei, entregando a ela o saquinho. Aqui está o dinheiro. Cuida da tua saúde, não quero nada em troca. Um dia, quando der, a gente acerta. Ela levantou os olhos surpresa. Mas, e o pagamento? Ela me perguntou, que horas o senhor quer que eu passe lá na sua casa? Menina Marina, não precisa. Eu respondi com firmeza. Um dia a gente acerta de outro jeito. Hoje o que importa é você se tratar. Ela me olhou em silêncio. E foi nesse instante que eu percebi o quanto ela era linda. O sol batia de lado, destacando o brilho de sua pele, o contorno de seu rosto, os seios jovens, firmes, de mulher que a vida ainda não cansou. Senti o meu coração disparar. Eu estava há 10 anos sem mulher. E ali diante de mim a tentação em forma humana, Marina. Mas havia algo maior. Uma voz dentro de mim, talvez fosse a voz da própria Conceição, minha falecida mulher, sussurrando: não faça isso, Antônio, não faça isso. E eu não fiz. Apenas estendi a mão, ela apertou com delicadeza, mas antes de sair, beijou-me no rosto, um beijo leve, quente,
que ficou ardendo como brasa. O perfume dela ficou no ar e por um instante eu senti que o tempo parava outra vez. Ela sorriu com ternura. Obrigada, Sr. Mendes. O senhor é um homem muito bom. Que Deus te abençoe. Que Deus te proteja. Eu disse a ela, vá com Deus, menina, e não me suma de novo, viu? Apareça, não me suma outra vez. Ela acenou e saiu caminhando devagar pela rua movimentada. Eu fiquei olhando até que ela sumiu na multidão como da primeira vez. E desta vez ela não sumiu. Começou a passar pelo menos uma vez a cada mês, uma vez a cada 15 dias pela minha lojinha. Às vezes para pedir um trocado, às vezes só para conversar. Eu sempre ajudava com alguma coisa, uns trocados, uma sacolinha com doces, um café. Ela insistia em pagar do jeito dela. Sim, mas você sabe como é, né, meu amigo? As pessoas, elas comentam e elas começam a reparar. Os vendedores, aqueles que vinham comprar os doces ali na minha lojinha para revender, eles próprios, eles cochichavam, o português tá pegando a Marina. Seu Mendes do Macató, quem? Que sorte danada dele, hein? Tremenda de uma mulher, a Marina. Uns riam, sabe? Outros duvidavam. E eu acabava escutando tudo calado. Porque eu sabia. Eu tinha essa consciência e essa maturidade para entender. O povo fala, mas não vive o que a gente sente por dentro, né? Isso ninguém vive. Falam, mas não sentem aquilo que nós sentimos por dentro. E dentro de mim havia assim um misto de compaixão, de culpa. Havia desejo também, eu não posso mentir. Afinal de contas eram passados 10 anos sem ninguém. Mas também havia um medo danado do destino. E foi aí, sabe, meu amigo Paulinho, foi daquela convivência silenciosa, dessas visitas mensais, que começaram a acontecer coisas que nem eu, homem racional e vivido, soube explicar direito. Pois é, aquele Natal seria para mim muito diferente, muito. Eu até já tinha avisado os vendedores muito antes. Só abrimos no dia 23 de dezembro, aí fechamos às 18 horas, eu pego a estrada, vou à Volta Redonda, onde eu passarei as festas com minhas filhas. Eles já sabiam. E deviam todos adiantar as compras, porque eu só voltaria no dia 2 de janeiro. Tudo certo, tudo combinado. Então no dia 23, na antevéspera daquele Natal, o sol já estava caminhando para o seu final, já estávamos caminhando para o fim da tarde. A loja ainda cheirava a bala de goma, aqueles doces, a paçoquinha cheira muito, o pé de moleque. Tinham chegado aqueles últimos pacotes de paçoca. A brisa que vinha do mar dava aquele frescor gostoso, porque a tarde era quente. Eu estava a trabalhar mais ou menos umas 17 horas. Eu já estava pensando, faltando uma hora apenas para eu fechar a lojinha. Será que ainda falta algum vendedor para vir buscar? Faltavam ainda uns 2 para eu atender. 2 que eram clientes antigos. E de repente eu já comecei a imaginar como é que eu fecharia a loja, como é que eu faria a viagem até Volta Redonda. E aí que ela apareceu. Ela. Sim, eu estou falando da Marina. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. A Marina, ela veio mais linda do que todos os tempos em que ela vinha à minha loja. Mais linda do que qualquer memória minha. Não, ela não estava mais magra, não estava. Parecia revigorada,
um corpo muito mais bonito, os olhos brilhavam como nunca eu os vi brilhar daquela forma, e com aquela intensidade, com aquela alegria. Ela veio até mim com uns passos hesitantes, sorriso nos lábios, me beijou a face e curiosamente nesse dia ela estava feliz. Ela me chamou de pai, ela me chamou de irmão, ela me chamou de amigo e num último momento ela me chamou de amor. Ela me chamou disso tudo: pai, irmão, amigo e amor. E quando ela me chamou de amor, eu não sei porquê, mas eu senti o mundo girar. Mendes, disse ela com a voz trêmula, fica tranquilo, porque tudo que você fez por mim, um dia eu vou pagar. Eu fiquei assim meio que sem graça e perguntei para ela, porque eu a vi tão bem, mas tão bem, que eu perguntei para ela a respeito da doença. Marina, e você? A sua saúde como está? Ela sorriu, como quem mostra uma cicatriz curada, e disse: eu estou curada, Mendes. Mendes, eu não tenho mais nada. Quando eu escutei aquilo, porque eu sabia que aquela doença, a AIDS, ela era incurável, pelo menos até aquele momento, era incurável. E ela me disse assim, com essa alegria: eu estou curada, eu não tenho mais nada. Era uma verdade ou uma esperança por parte dela? Não sei se pudesse ser verdade, afinal de contas eu sabia que era incurável. Bom, não importava aquilo naquele momento, o momento era dela. Então eu quis saber se ela precisava de alguma coisa. Afinal de contas, era a antevéspera do Natal. O que você está precisando, Marina? Remédio, dinheiro, sustento. Afinal de contas, nós estávamos no Natal e eu tinha aquela compaixão para com ela. Aquela coisa, no Natal as pessoas ficam mais tocadas. Até aquelas que não têm um coração tão mole quanto o meu ficam mais tocadas. O que você está precisando? A gente sabe que nesta hora a pessoa precisa, às vezes quer comprar para si um presentinho, ou quer comprar um presentinho para um ente querido. Eu comecei inclusive a separar. Eu peguei assim um vidro com uns 20 pés de moleque, uma caixa com umas 20 paçoquinhas, separei umas gomas também. Mas ela me disse que não, que estava tudo bem, que ela não precisava de nada. Não precisava de nada. Ela me abraçou, ela me beijou nas faces, me agradeceu com ternura. Num impulso de quem ama sem cobrar, eu falei: espera um instante, menina. Eu me toquei, eu falei: ela não vai tocar no assunto do dinheiro, e era antevéspera do Natal. Ela já me deve, ela não vai pedir, especialmente numa data como essa. Então eu me toquei. Eu fui até o cofre, que vocês sabem fica lá no fundo da loja, e peguei um valor, até como forma de agradecer. Aquele ano havia sido tão bom, tão propício. Havia sido um ano de tanta lucratividade por parte da minha lojinha. Eu havia ganhado muito mais do que merecia, muito mais do que eu precisava, inclusive. Então eu peguei uma quantia, coisa de uns R$500, aproximadamente assim. Eu coloquei no saquinho de pão, como eu sempre fazia, e pensei: vou entregar ela para que ela possa comprar alguma coisa. E aí voltei para a parte da frente da loja. Mas quando eu cheguei, cadê a Marina? Cadê a Marina? Não estava mais ali? Meu Deus do céu, nem os doces ela havia levado.
as sacolas que eu havia feito com os pés de moleque, a paçoca, a goma, ficou tudo sobre o balcão. E o saquinho que eu tinha agora com o dinheiro dentro, nem o saquinho pude entregar a ela, obviamente que não. Então eu fiquei assim, meio que desesperado. Como é que ela some assim, sem me avisar? Sem me dar um tchau final? Eu corri pela rua Feliciano Sodré, uma rua muito movimentada. E ainda mais estava naquele 23 de dezembro. Eu olhei assim para cada esquina e nada, só o vento, só aquela brisa que vinha do mar e o eco daquelas palavras. Eu fiquei ali perplexo. Tinha a sensação de que ela vinha vindo até ali só para me dizer que estava tudo bem, e realmente estava. Pelo astral dela, ela chegou a dizer que estava curada. Ou teria sido aquilo uma despedida? Uma despedida, mas se fosse uma despedida, nem seria uma despedida humana, ao menos não mais da forma que a gente entende. Então, eu fiquei aquele restante de hora. Na verdade, faltava apenas coisa de 1 hora para fechar a lojinha. Eu fiquei a pensar o que tinha acontecido. Aqueles vendedores que eu falei, os faltantes, acabaram chegando, eu os atendi. Ainda atendi mais uns 3 ou 4. Bem, quando eu escutei no sino daquela igreja não muito distante, anunciando o horário das 18 horas, eu comecei a preparar para fechar tudo. Mas sabe, meu amigo Paulinho, quando eu estava me preparando para fechar a lojinha, apareceu aquela senhora. Uma senhora que veio abatida, com os olhos fundos, e ela me perguntou se eu me chamava Antônio Mendes. Eu respondi que sim. Então, ela pediu que eu procurasse um médico. Um médico? Sim, é que eu sou a mãe da Marina. E a Marina, minha filha, era idética. Seu Antônio, o senhor me perdoe, mas é a minha obrigação vir avisar o senhor. Eu lamento que seja numa data tão especial, quase Natal, mas é que o senhor pode estar muito doente e nem sabe. Então eu vim aqui especialmente para isso, para pedir para o senhor fazer os exames. E espero que o senhor não tenha sido contaminado, mas é muito provável que sim, devido às intimidades que o senhor tinha com a minha filha. Eu olhei para aquela senhora ainda perplexo. Eu sabia que ela tinha muito mais a dizer. Então eu primeiro a tranquilizei. Eu falei para ela que nós não havíamos feito nada, que eu nunca havia tocado a filha dela. Ela era minha amiga, só isso, só minha amiga. Com os olhos cheios de água, ela então ouviu aquilo ainda incrédula, porque ela não estava realmente acreditando que eu pudesse ser apenas amigo da filha dela. Mas por fim ela aceitou, e ela disse a mim que lamentavelmente, aquela doença, a AIDS, foi minando a saúde da filha dela e a levou à morte. Morte? Morte? Mas como assim? Eu raciocinei, meu Deus, impossível, a morte, ela acabou de sair daqui. Ela esteve comigo hoje. Não tem nem 1 hora que ela esteve comigo. Isso tudo eu pensando. Ela esteve comigo não tem nem 1 hora. Então eu externei para ela: morte? Como assim? Eu nessa hora eu ia falar para ela que a Marina havia acabado de sair da loja, que ela tinha ido me visitar. Mas aí eu me calei. Eu entendi que havia sido uma visita espiritual. E eu não iria entender aquilo nunca, e nem ela iria entender aquilo jamais.
achei melhor que eu me calasse, e eu me calei. Aquela senhora de nome Inês continuou falando depois de mim. Sim, seu Antônio Mendes, a Marina foi sepultada no dia de ontem e ela só falava o seu nome. Na verdade, ela morreu assim, sabe? Falando o seu nome. E ela disse que o senhor era o grande amor da vida dela. Daí eu teria entendido que... O senhor entende? E não foi a primeira vez que eu tinha escutado ela falar do seu nome. Ela já falava há muito tempo a respeito do senhor. Nessa hora, uma lágrima abusada caiu dos meus olhos. Quando aquela senhora já se preparava para sair, eu peguei aquele pacote de doces que eu havia preparado para entregar para a Marina. E eu entreguei para ela. Ela não tinha palavras para agradecer e disse que havia crianças na família e eles ficariam muito felizes com aqueles doces. Ah, mas eu estava também com aquele saquinho de pão. Eu estava com aquele dinheiro que eu tinha reservado para ela. Então eu peguei o saquinho de pão e disse: olha, leve também. Leve, a senhora pode comprar um presente para si ou para alguém. Ela quis recusar, mas aceitou. Cumprimentei aquela mulher, ela se despediu e saiu. Enquanto ela ainda caminhava e desaparecia na rua famosa citada por mim, eu fechei os olhos e chorei. Fazia tanto tempo que eu não chorava daquele jeito. A última vez que eu havia chorado daquela forma tinha sido da ocasião da morte da Conceição, minha mulher, e tinha mais de 10 anos. Chorei com muito sentimento. Com muito. Fui embora, apanhei o automóvel e fiz a minha viagem até Volta Redonda, onde eu iria passar as festas com as minhas filhas. Mas dentro do carro havia um CD. O CD era do Zeca Pagodinho. E havia uma música que, sei lá, eu nunca tinha prestado atenção. Mas desta vez, quando aquela música começou a tocar, eu me liguei na letra. Falava de lama na rua. E aí eu toquei aquela música uma vez, prestei atenção na letra, repeti para que se tocasse de novo. E ali eu fiquei pensando na letra daquilo tudo, sabe? E sei lá, eu acho que a letra daquela canção, a letra daquela música, de certa forma, falava tão de perto comigo. Parecia um pouco da vida da Marina. A letra que diz mais ou menos assim: deixa desaguar a tempestade, inundar a cidade, porque arde um sol dentro de nós. Que importa se há tanta lama nas ruas e o céu é deserto e sem brilho de luar? Se o clarão da luz do teu olhar vem me guiar, conduz meus passos, por onde quer que eu vá, por onde quer que eu vá. Sentiremos prazer no tom da nossa voz. Veja, o olhar de quem ama não reflete um drama, não. Eu senti de novo a presença da Marina. Sabe, meu querido amigo, esta foi a história mais marcante da minha vida. Hoje eu não tenho mais a lojinha em São Gonçalo. E eu nem moro mais em São Gonçalo. Acabei me mudando também para Volta Redonda. E moro numa casinha muito próxima à casa de minhas filhas. Já caminho para o chamado fim da vida. Embora eu ame a minha vida, mas sou um português
ainda muito saudável, que toma pelo menos uma taça de vinho a cada dia, ainda que eu divida essa taça, um pouquinho na hora do almoço, um pouquinho na hora do jantar. Eu não sei qual é o segredo disso tudo, mas eu tenho uma saúde muito boa, perfeita. Mas eu sei que ninguém fica aqui para semente e que muito breve, eu vou me encontrar com a Conceição, a falecida mulher, mas também irei me encontrar com a Marina. Afinal de contas, a Marina me visitou depois de morta e me disse nesse nosso encontro que ela estava curada, perfeita. Hoje eu entendo por que ela falou assim. Sou eu, Antônio Mendes. Hoje, ao escrever tudo isso para você, eu coloquei para tocar a música do Zeca Pagodinho, aquela que fala da lama. Por onde quer que eu vá, se há tanta lama nas ruas e o céu é deserto e sem brilho de luar. Se for na luz do teu olhar vem brilhar, conduz meus passos por onde quer que eu vá.